Olá, pessoal! Olha só, agora nós vamos ler aqui alguns trechos da entrevista do Tim Burton que vocês receberam e que vocês leram previamente. Essa entrevista, ela foi concedida ao canal G1 e aí eu separei aqui alguns trechos para a gente observar como esses trechos aparecem na entrevista e de que modo aquelas marcações que vocês viram na entrevista do vídeo aparecem também. Então vejam esse trechinho aqui que eu separei. A estrutura que criamos permitiu que o público enxergasse cada um dos personagens, pois em outras versões eles ficaram muito amalucados, diz o diretor sobre sua adaptação, que chega aos cinemas do país nesta sexta-feira. Johnny Depp passou muito tempo analisando e pesquisando o Chapeleiro Maluco para torná-lo mais humano. Você pode entender melhor os personagens agora se comparar com as outras versões. Completa. Vejam que aqui, nesse trecho da entrevista, tem marcações como aquelas que eu mostrei para vocês na entrevista do vídeo. Só que lá eu fiz a transcrição e aqui a entrevista é escrita. Então o autor ele utiliza as aspas, vejam ali em vermelho, ó, as aspas, para marcar quando é uma fala do diretor. Nos dois parágrafos tem falas do diretor. E ele utiliza os verbos de dizer para reforçar que quem disse isso não foi ele que está escrevendo a entrevista, mas foi a pessoa entrevistada, no caso aqui, o Tim Burton. Uma outra forma poderia ser escrita desse jeito, ó, se a gente reescrevesse e fizesse de uma outra maneira. Sobre sua adaptação que chega aos cinemas do país nessa sexta-feira, Tim Burton diz: a estrutura que criamos permitiu que o público enxergasse cada um dos personagens, pois em outras versões eles ficaram muito amalucados. Ele completa: Johnny Depp passou muito tempo analisando e pesquisando o Chapeleiro Maluco para torná-lo mais humano. Como você pode entender melhor os personagens agora se comparar com outras versões. Vejam aqui. De novo, o autor, neste caso aqui, utiliza alguns elementos linguísticos para marcar que não foi ele que disse essas informações. É o caso dos dois pontos, do travessão, que são as marcas do diálogo, da fala. E ele segue usando os verbos de dizer, diz e completa. E mais, ele usa aqui o pronome ele, para destacar que foi uma outra pessoa que disse. Esse formato aqui, vocês estão bem acostumados, não é? Vocês utilizam bastante nos textos de vocês, quando vocês querem referir que algum personagem falou alguma coisa. Estes são exemplos do discurso direto. Lembram que eu disse lá nas instruções da atividade que a nossa aula hoje era para entender um pouquinho sobre discurso direto e indireto? Então, esses exemplos nos quais o autor coloca diretamente aquilo que o personagem falou ou que a pessoa falou, são exemplos de discurso direto. No discurso direto, ocorre uma transcrição exata da fala. O que quer dizer isso? Quando eu escrevo, eu coloco exatamente o que a pessoa disse. E para isso eu vou usar marcadores como as aspas, no primeiro exemplo, ou os dois pontos e o travessão, no segundo, para marcar que foi ele que falou. E também uso os verbos de dizer. Eles também são conhecidos como verbos de sende. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver esse nome aí. Nós vamos usar verbos de dizer mesmo, porque é mais fácil, ok? Mas agora, vamos ver uma outra forma de fazer. Se fosse assim, Tim Burton disse em entrevista ao G1 que a estrutura criada para o filme permitiu que o público enxergasse cada um dos personagens, pois em outras versões eles ficaram muito amalucados. Sua adaptação da obra para filme chegará aos cinemas do país nesta sexta-feira, 23. O diretor completou sua fala afirmando que Johnny Depp passou muito tempo analisando e pesquisando o Chapeleiro Maluco para torná-lo mais humano. Para Burton, o público pode entender melhor os personagens se comparar com as outras versões. Perceberam a diferença nesse trecho aqui?
O escritor, ele escreveu, ele colocou todas as informações, mas ele colocou de uma outra forma. Ele continuou marcando aqui com o verbo de dizer que não foi ele que disse, quem disse foi Tim Burton. Mas ele utilizou um elemento extra aqui. Ele disse que, ou ele completou que. E aqui ele reforçou para Burton, quer dizer, ele utilizou as falas do diretor para escrever um texto. Ele não reescreveu exatamente as falas que o diretor disse. Esse é um exemplo do discurso indireto. Vejam, a própria palavra indireto já me ajuda, não é? Esse prefixo in me ajuda a dizer que não é direto. Significa que eu vou utilizar as falas, mas vou incluir elas no meu texto, reforçando quem foi que disse. Então, o discurso indireto acontece da seguinte maneira: o narrador ou o escritor reproduz o que foi dito, ele reescreve com as suas palavras. Ele vai fazer o uso da terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas, para narrar o seu texto. Os verbos de dizer, eles vão ser normalmente acompanhados pela palavrinha que ou então pela palavrinha se. Então, pessoal, entenderam bem a diferença entre discurso direto e indireto? Acho que sim, né? Agora, vamos fazer os exercícios para exercitar essa diferença, ok? Um beijo e boa semana!